Eu sou Silvana Blanc, coach de relacionamento, e o tema aqui de hoje, desse nosso projeto Casada e Feliz, é como agir diante de um conflito com seu marido. Quantas vezes aí a gente tem um conflito, a gente briga dentro do casamento, do relacionamento, tem uma discussão e a gente não sabe o que fazer. Muitas das vezes a gente fica ali, acaba se exaltando mais, brigando cada vez mais, discutindo. E por que que isso acontece? Sabe aqueles momentos assim, onde o seu marido te tira do sério? Você sabe que você está certa, mas ele te deixa ali tão nervosa. Ele mexe com você, ele fala algo que você não queria, ele fala algo ali que ele sabe que vai mexer com você. Sabe aquela situação assim, que seu marido já sabe que se ele falar aquilo, você vai ficar descontrolada, você vai ficar chateada, ou então ele age daquela forma assim: eu vou dar um gelo, vou ficar frio, eu não vou responder, eu vou me afastar, eu vou ficar bem frio mesmo, sem dar carinho para ver se ela aprende, para ver se ela percebe que eu não estou gostando disso. E todos esses comportamentos nos incomodam muito. E o que fazer diante disso, desse conflito? E por que existe esse conflito? Por que a gente se sente assim? Por que eu não consigo me controlar, Silvana, quando meu marido tem uma atitude dessa? Coloca nos comentários se você já passou por isso, se você já sentiu isso, você sabia que estava certa e mais uma vez você já falou para ele que você não concorda com isso, que você não concorda com esse comportamento, esse procedimento, e ele vai lá, faz novamente, ele vai lá, fala de novo daquele jeito que você não queria, e você perde o controle, e você fica nervosa, você não quer passar por aquela situação, você não quer brigar, mas aí ele te provoca, mexe exatamente naquele ponto. Eu acho que praticamente todo mundo, quem disser aqui que nunca passou por isso, vai estar mentindo, é possível, tem que ter um casamento muito perfeito para não ter isso. E por que que isso acontece? Porque o casamento são duas pessoas diferentes. E por mais que a gente tenha coisas em comum, por mais que a gente busque uma pessoa com os mesmos valores, vai chegar em alguns momentos aí da relação onde vocês vão ter opiniões diferentes de alguma situação, de alguma coisa que vocês estão passando, e é aí que começa o conflito. É aí que começa essa questão de brigas, de discussões, porque eu tenho uma opinião diferente da dele e ninguém quer abrir mão. Mas você vai dizer assim, Silvana, mas eu estou certa. Como eu vou abrir mão de algo que eu tenho certeza que eu estou certa e ele está errado? Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão e aceitar que ele está certo, mesmo você sabendo que está certo. Não é você dizer assim, Silvana, eu não vou, então eu vou sempre abaixar a cabeça para ele, dizer que ele está certo todas as vezes, ele está certo sempre. Não, é você buscar um equilíbrio. É assim que a gente resolve esse conflito. Eu tenho aqui uma opinião diferente do outro, e aí a gente precisa tomar uma decisão, entrar num consenso. Mas eu vou ainda te chamar a atenção para uma outra situação que acontece muito no dia a dia. Quando a gente tem aí esse conflito, porque a gente tem uma opinião diferente sobre alguma coisa e a gente precisa resolver aquilo, a gente precisa entrar num consenso. Eu sei que eu estou certa, mas eu preciso achar um meio termo para a gente não brigar, para a gente não discutir. Eu falo isso o tempo todo, que se a gente acaba com as brigas, o que é acabar com as brigas? O que é acabar com brigas? Silvana, você está falando que ajuda mulheres a acabar com as brigas. O que é acabar com as brigas? Significa que a gente nunca mais vai brigar no casamento? Isso é quase impossível. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai ter um conflito. Vocês vão ter um conflito. Só que você vai saber como lidar diante dessas situações. Entende a diferença? Uma coisa é eu viver brigando, discutindo, eu não consigo conversar com meu marido. Toda vez que eu vou falar de algo, a gente discute, a gente briga, a gente se desentende e chega um ponto no relacionamento que, se você não cuida disso, vocês passam a não se entender mais. Vira um conflito o tempo todo. Porque hoje a gente brigou, a gente já está com aquele sentimento ali
já estou chateada com ele. A próxima conversa vai ser briga de novo. E a próxima a gente vai discutir de novo, porque a gente já não está se entendendo. E é quando a pessoa chega àquela conclusão assim: ah, a gente não tem compatibilidade. É por isso que a gente não está se dando bem, a gente não é compatível. Me fala aí se você já teve essa sensação, ah, a gente não está se entendendo, talvez a gente não seja compatível, ele é muito cabeça dura. Me coloca aí nos comentários se você já teve essa sensação. Será que era esse marido mesmo que eu tinha que me casar? Será que ele consegue me entender? Ele não é carinhoso comigo? Quantas pessoas me perguntam como ter carinho do marido, sem ficar mendigando, sem ficar pedindo, sem ficar ali com aquela cara de, né, de eu preciso de carinho, de ficar ali meio que implorando carinho, né? Por quê? Porque vocês não estão aí se entendendo. Por isso que a base do meu método Cura do Casamento é exatamente isso. O meu foco da minha missão é acabar com as brigas no casamento. E por que acabar com essas brigas? Quando eu entendo que eu consigo resolver qualquer situação, quando eu tenho equilíbrio emocional, quando eu curo as minhas feridas emocionais e quando eu estou preparada para conversar com o outro, para me relacionar com o outro, tudo muda. Eu consigo lidar com qualquer situação e não só determinado problema. Eu posso resolver um problema no casamento, mas se eu não souber me relacionar, se eu não souber me comportar, se eu não souber conversar com o outro o tempo todo, se eu não entender o porquê que eu fico nervosa toda vez que ele fala alguma coisa que me chateia, se eu não me entender, como é que eu vou agir diferente? Ah, então tá, eu vou te ensinar a lidar aqui somente com o seu dinheiro no casamento. E aí você começa a aprender a conversar sobre dinheiro. Mas se você não sabe lidar com o restante, você vai brigar por outro motivo. Porque o problema não é o dinheiro. O problema é que você não consegue se relacionar, você não consegue se comportar. O que eu quero te mostrar é você aprender a se relacionar, a lidar com qualquer situação. E aí, quando eu consigo conversar, quando eu consigo ter um diálogo, quando eu consigo ter harmonia no meu casamento, eu consigo aprender a resolver problemas. É eu olhar para a dificuldade, eu olhar para o conflito quando ele aparecer e eu saber o que fazer. E é isso que eu ensino para as minhas alunas. Eu dou técnicas, um método para que elas, daí para frente, consigam andar sem mim. Elas não precisam mais de mim, porque elas têm ferramentas. Elas sabem ali como se comportar dentro do casamento. E é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Então, você precisa aprender a ter esse diálogo, um diálogo de valor, uma conversa íntima. E quando a gente aprende isso, entende que a base, o foco da relação é acabar com essas brigas, é eu saber me comportar. Então, os pilares do meu método é exatamente isso: como eu vou me comportar, como eu vou lidar com o outro. E por que que eu fico nervosa? Por que que aquilo que ele me faz me tira do sério? Porque nós, o tempo todo, a gente ativa um gatilho no outro. A gente age o tempo todo com aquilo que a gente acredita, com as nossas crenças, com nossos valores, mas nós temos um corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele reage às coisas que acontecem, às sensações externas. Então, se o meu marido falou alguma coisa que eu não me curei, por isso passa pela cura, por isso a cura do casamento. A gente precisa se curar internamente. Quais são as minhas feridas? Por que que isso me incomoda? Por que que isso que ele faz está me incomodando? E aí a gente cura o que tem dentro, aquelas feridas que a gente não enxerga. Porque quando eu machuco a minha pele, quando eu bati em um lugar e eu fiz um machucado, eu estou vendo esse machucado, eu vou passar um remédio, eu vou colocar um curativo e eu estou olhando para ele. Mas o grande erro é que as pessoas esquecem de curar aquelas feridas que estão dentro delas, que são as feridas emocionais, que são aquelas dores que estão ali dentro e que se você não cura,
Na próxima situação que você passar, vai doer de novo, vai te incomodar de novo. E muitas pessoas falam assim: o meu casamento não tem jeito. Eu fiz uma pergunta essa semana no meu story. Se o seu casamento fosse um filme, qual filme seria? E algumas pessoas responderam lá e outras pessoas no direct. E uma pessoa me respondeu no direct que seria um filme de terror. E aí, quando eu falei para ela assim, então é hora de mudar essa história, de fazer um filme diferente. E aí ela disse assim: difícil. Então, quando você acredita que é difícil, vai ser difícil. Porque a gente só consegue agir, a gente só consegue fazer com aquilo que a gente acredita. E se você está acreditando que é difícil, que é impossível, que para você não dá, então vai ser assim. Agora, se você acredita que quer viver, que você pode ter uma história diferente, você pode. É fácil, Silvana? Não. A transformação, a gente viver algo novo, a gente viver algo de valor, não é fácil. Mas você precisa querer. As coisas não vão mudar na sua vida se você não assumir a responsabilidade pela sua vida. A única pessoa que pode mudar a situação que você está passando é você mesma. Ninguém pode ir aí mudar para você o seu comportamento. Eu não posso ir aí conversar com o seu marido para você. Quem tem que enfrentar essa situação hoje no seu casamento é você. E aí você fica esperando que o seu marido mude, que alguma coisa aconteça, que algum milagre aconteça do céu para que o seu casamento seja transformado. E eu sinto te dizer que não é assim que funciona. Não vai ser assim, porque Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Talvez isso que está acontecendo aí no seu casamento seja exatamente para você aprender alguma lição. Você aprender como lidar com isso. Você aprender como lidar com o seu marido. E aí você pede para Deus: Senhor, me dá paciência. E Ele está te dando as situações para você exercitar a sua paciência. Senhor, eu quero um marido que seja forte, que me dê carinho. Então, ele está te dando situações para você aprender a ser uma mulher que recebe esse carinho. Agora, se você não acreditar nisso, se você não souber que você pode mudar, você não vai conseguir mudar essa situação. Muitas das vezes a gente precisa de ajuda. Se aquilo que a gente está fazendo não está mudando, não está resolvendo, é porque a gente precisa fazer algo novo. A gente precisa fazer diferente. Se aquilo que eu estou fazendo não está resolvendo, é porque não é isso que é para ser feito. Muitas pessoas falam assim: mas eu já tentei de tudo. Eu já pensei assim. Eu cheguei a um ponto no meu casamento onde eu pensei isso. Eu vou ser casada e infeliz para sempre? Porque eu já tentei de tudo que eu podia. Então, se é para ficar casada, eu vou então ser uma mulher casada e infeliz. Foi quando eu acordei e falei: não, isso não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que é a vida. A gente tem que ser casada e feliz. Uma mulher sábia edifica o lar. Então, o que eu preciso aprender de diferente? O que eu preciso fazer de diferente para que isso aconteça? Então, como eu resolvo esse conflito? O conflito é isso. Eu tenho uma opinião diferente da dele e a gente vai entrar num consenso em algo que não era bem aquilo que eu queria, mas também não é exatamente o que ele queria, mas é algo que vai ser bom para nós dois. A gente toma uma decisão que vai ser boa para os dois. Agora, se eu não abro mão, eu estou sempre certa. Eu não abro mão de estar certa. Se você acha que sempre vai estar certa e não escuta seu marido, não consegue. Muitas das vezes você fala assim: ah, ele não me escuta. E aí eu te pergunto: será que você tem escutado ele? Será que você olha ele nos olhos e escuta o que ele está dizendo? Ou quando o seu marido dá uma opinião, quando ele fala alguma coisa, você já vira e já começa a retrucar e reclamar e dizer que ele está errado e pronto? Escute, aprenda a escutar o que ele está dizendo. Ah, mas o que o meu marido está falando, eu não estou concordando, Silvana. Ok. Então, se ele está falando algo que é muito diferente do que você acha certo, é hora da gente ter empatia. Então, eu já disse aqui, para resolver esse conflito, a gente entrar em consenso. Mas ele está dizendo algo que eu não concordo mesmo. Eu não sei nem por que ele tem essa atitude. Então, no relacionamento, a gente precisa ter empatia. O que é empatia? É a gente se colocar no lugar do outro. É começar a entender por que será que ele está dizendo isso.
Por que será que ele age desse jeito? O que será que levou ele a agir assim? Será que é algum trauma que ele tem? Alguma dificuldade? Mas Silvana, tem hora que ele me tira do sério, tá? Mas para você compreender, para você conseguir lidar com essa pessoa, você precisa entender por que ele está agindo assim. Porque eles fazem coisas e se você não consegue entender o mundo dele, se você não consegue entender o que o outro está pensando, o porquê que ele está agindo assim, a única coisa que você vai fazer é julgar. Silvana, tem como a gente não julgar? Não. Nós somos seres humanos. A gente julga o tempo todo. Quando você vê uma maçã, eu lembrei da maçã, porque ontem eu vi uma maçã lindíssima, assim, no hortifruti, uma maçã brilhosa, linda, parecendo aquela da Branca de Neve, né? Quando eu olho para aquela maçã, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu julgo. Qual é o meu julgamento? Nossa, que maçã linda. Quando a gente olha alguma coisa, nossa, que coisa bonita ou que coisa ruim. Você julga porque você é o seu corpo. Você tem uma reação naquilo que está externo. Lembra que eu acabei de falar? Por que a gente tem esse comportamento que a gente perde o controle diante de uma discussão, uma briga? Porque a gente reage às situações que estão acontecendo no meu externo. Então eu julgo. Só que quando eu julgo, eu posso ter um outro comportamento, que é suspender o meu julgamento. Quando eu percebi que eu julguei aquela situação, eu estou fazendo um julgamento. Eu já estou dizendo que o meu marido está errado disso que ele está falando, isso. Você só julgou. Então, eu te convido a suspender esse julgamento e trocar o julgamento. Tá, você já julgou, não teve jeito, você é humana. Então, agora suspende o julgamento. Vamos agora para um outro nível, que é passar a entender por que ele está agindo dessa forma. E por que a gente perde o controle? Por que a gente fica nervosa? Exatamente por isso. Quando alguém fala alguma coisa com a gente, ativa um gatilho dentro de nós. Algo que está ali dentro de nós e que incomoda, que vai ser diferente para cada uma de nós. Talvez você seja aí uma pessoa ciumenta, uma pessoa que é muito preocupada, muito ciumenta, e aí você vê ali o seu marido no celular conversando com alguém, você já fica desconfiada. Mas às vezes outra mulher não tem essa preocupação. Cada uma tem um gatilho diferente, porque cada uma de nós, o que nós somos? Nós somos resultados da nossa história, das nossas crenças, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente aprendeu. Alguém disse pra gente que aquilo era o certo. Alguém talvez te disse aí na sua infância, quando você estava crescendo, que os homens não prestam. Cuidado com os homens. Presta atenção no seu marido. Presta atenção, porque ó, homem não presta. Você tem que ficar de olho em homem. E aí você cresceu com essas crenças, você aprendeu que isso era o certo. E aí você cresce com aquilo e você age assim. Nós somos resultados dessa nossa história e a gente age conforme a nossa história. Então, quando a gente tem ali aquela emoção, quando seu marido faz alguma coisa que você não concorda, quando ele fala alguma coisa que você não concorda, você vai ter uma reação. A reação, porque nós temos as nossas emoções e a emoção é assim. A gente reage conforme as situações que acontecem. Nós temos 5 emoções básicas. A primeira é o medo. Quando que acontece o medo? Quando a gente está numa situação de perigo, onde você quer fugir daquela situação. Por isso o medo é tão perigoso. Porque quando eu tenho medo de algo, medo de uma mudança, medo de fazer algo pelo resultado que vai acontecer, eu não faço. Eu quero fugir daquilo. Eu quero fugir daquela situação porque eu estou com medo do que aquilo vai dar, do que aquilo vai resultar. Então, o medo te paralisa. Outra emoção é a tristeza. A gente fica triste quando a gente perde algo. Eu perdi alguma coisa, e então você tem aquela emoção de tristeza. Quando você tem a sensação de que perdeu algo. A outra emoção é a raiva. Por que a gente fica com raiva diante de uma discussão? Por que você fica com raiva do seu marido? A raiva, ela acontece exatamente no desequilíbrio e quando você encontra um obstáculo. Você quer resolver algo, você quer fazer algo aí no seu casamento, você quer resolver alguma situação e você encontrou um obstáculo. E qual é esse obstáculo?
geralmente, o seu marido não está concordando com você. Ele tem uma opinião diferente. Ele está fazendo alguma coisa que te desagrada. E aí você fica com raiva. Ah, Silvana, tem como eu não ficar com raiva? Não, porque é uma emoção. Lembra que eu falei que nós somos corpo, alma e espírito? Então, para eu ter uma cura no meu casamento, para eu viver um casamento harmonioso de verdade, eu tenho que cuidar das três esferas. Eu tenho que entender que quando eu tenho uma emoção de raiva, ela está acontecendo no meu corpo. Eu tenho que entender que quando ele ativa um gatilho em mim, quando ele fala alguma coisa, ele está tocando também na minha alma. E se eu não curo todas as esferas, se eu não aprendo a me conhecer, a ser inteira para essa relação, qual é a minha reação? Desequilíbrio. Eu vou ter um desequilíbrio, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar desequilibrada e eu vou discutir mais e aquilo só vai piorar. Porque quanto mais eu vou discutir, mais ele vai discutir também e a gente só vai entrar em brigas. E aí vai chegando aquele ponto que nenhum assunto vocês mais conseguem conversar. Ah, Silvana, como eu faço para ele? Perguntas que vocês me fazem, como eu faço para ele me dar dinheiro? Ele não dá dinheiro, ele dá dinheiro para outras coisas, paga outras coisas. Mas será que vocês conseguem conversar sobre dinheiro? Silvana, ele não me dá carinho. Ele não me dá carinho e eu fico parecendo que eu estou pedindo carinho o tempo todo. Eu queria que ele fosse mais carinhoso comigo. E será que você está agindo de forma que ele sinta que quer te dar carinho? Ou você fica parecendo mesmo que está pedindo só o tempo todo? Que é a situação que você precisa conversar hoje, que você precisa ter um comportamento diferente. E se você ficar só agindo na emoção do que aquilo está te acontecendo, como por exemplo pela raiva, que é a emoção mais comum quando a gente está numa discussão, é a raiva. Por que a gente tem raiva? Porque a gente tem um obstáculo. A gente tem algo que está atrapalhando eu conseguir alguma coisa que eu quero, eu resolver do jeito que eu queria resolver. E é onde eu entro em desequilíbrio. E quando a gente está nesse desequilíbrio, a gente não consegue resolver nada. A gente não consegue conversar. A gente não consegue resolver aquela situação. Então você precisa ficar ligada nessas suas emoções. Outra emoção que eu estou falando das 5 emoções básicas é a alegria. E quando é que eu fico alegre? Quando eu conquisto algo. Então, quando eu consigo conquistar alguma coisa, eu fico alegre. Eu vou ficar feliz, meu corpo vai agir com aquela emoção quando eu tenho uma conquista. E tem ainda o afeto, que é quando eu tenho essa proximidade. Então, por que é importante eu entender dessas minhas emoções? Porque eu entendo, então, que eu tenho 5 emoções básicas e todas nós temos. Todas nós temos essas emoções. E quando é que eu vou agir com essa emoção? Quando alguma coisa externa que ativa em mim isso. Ah, eu tive uma conquista, eu vou ficar alegre. Ah, ele falou alguma coisa que mexeu comigo, que é contra o que eu acho que é verdade, eu vou ficar com raiva. Então eu entendo que existem emoções. E aonde está o segredo disso? Agora vem o segredo. Então, se todo mundo tem emoção, se tudo que está externo vem e ativa essa emoção em mim, como eu vou resolver? Como que eu ajo? Então tá. Então eu tenho essas 5 emoções. Se acontece alguma coisa externa, vai gerar essa emoção em mim, não tem como, eu vou agir, eu tenho uma emoção, eu vou sentir uma emoção. Por exemplo, ciúme. Tem gente que fala assim: não, eu não sou ciumenta, não, eu não sinto ciúme, eu não. Ciúme, não, eu não sou uma mulher ciumenta. Sinto te dizer, mas o ciúme é uma emoção. Ele é uma emoção universal e todas nós sentimos ciúme. Aí vem a diferença. Nós sentimos ciúme da mesma forma que a gente sente raiva, que a gente sente alegria, que a gente sente medo, porque o ciúme é uma emoção. Ciúme é emoção? Sim. Por que que eu sinto de repente o ciúme? Porque alguma coisa externa aconteceu, ativou isso em mim e eu senti essa emoção de ciúme. Nossa, será que ele está fazendo alguma coisa errada? Ah, olha ali ele conversando com essa pessoa. Olha ele olhando para aquela mulher. Será que ele está achando essa mulher mais interessante? Eu sinto o ciúme é essa emoção de insegurança. E aí, não fique triste se você acha que você é ciumento, como você colocou aí.
Porque todas nós temos essa emoção. Mas agora vem o grande segredo. Nós temos emoções. Isso é uma reação do nosso corpo físico. Aí vem a inteligência da alma. Aí vem a mulher sábia. Quantas pessoas leem essa leitura em Provérbios, né? Uma mulher sábia edifica o lar. E o que é para você uma mulher sábia? O que é agir com sabedoria? Coloca aí nos comentários. O que é para você uma mulher sábia? Para você, quando você pensa nisso, mulher sábia edifica o lar. O que é ser uma mulher sábia? O que é agir com essa sabedoria? A gente tem, todas nós somos iguais, a gente tem essas reações, a gente tem essas emoções, as situações externas, de fato, elas nos tocam, a gente reage conforme a situação que está acontecendo. E quando é que entra a sabedoria? É quando você agora começa a agir com a sua alma. É quando você, sentiu uma emoção, viu alguma situação do seu marido, onde você sentiu a emoção do ciúme. A diferença é se você vai agir com o ciúme ou se você só vai sentir ciúme. Entende a diferença? Eu senti uma emoção, mas eu vou agir baseada nessa emoção ou eu consigo ter esse equilíbrio emocional para agir com sabedoria, ser a mulher sábia e agir de forma diferente? E é esse o grande segredo que a maioria das pessoas não sabem fazer, não sabem lidar e ficam agindo com as emoções. E você sabe o que é agir com a emoção? Não é você agir, é você reagir. Alguma coisa acontece, eu tenho uma reação. Se alguma coisa me deixa feliz, eu vou agir com felicidade. Se alguma coisa me deixa triste, aí eu tô triste, coitada de mim, eu não ganho carinho, meu marido não me dá atenção, ele não me ouve, e aí você fica ali triste. E aí, se você sente emoção de ciúme, você vai agir com ciúme, uma mulher brava, o que você está fazendo, com quem que você está falando, com o que você está fazendo nesse celular, por que você está falando com essa mulher, e aí você briga e discute, faz um barraco mesmo, tem gente que nem esconde, né? Eu faço um barraco onde tiver. Se eu ver que meu marido está olhando para outra mulher, eu faço um barraco ali mesmo. E tem gente ainda que tem orgulho de dizer isso. Eu brigo mesmo onde tiver. Se eu ver que tem alguma coisa errada ali, que eu fiquei com ciúme, eu faço um barraco. E aí você está, na verdade, reagindo às situações. Isso não é agir com sabedoria. Isso não é a atitude de uma mulher sábia. Entende? Porque quanto mais você busca esse conhecimento, quanto mais você consegue se compreender, entender por que você está agindo dessa forma, o porquê que vocês discutem, por que vocês estão brigando tanto, por que não conseguem resolver determinada situação, se você não entende por que você age assim, você não consegue resolver, você não consegue mudar e você vai continuar agindo da mesma forma. E esse é o momento, é esse discernimento que você precisa ter. Eu tenho emoções e eu estou agindo com essas emoções? Eu estou só reagindo ao que me acontece? Ou eu consigo perceber naquele momento que esse sentimento que eu estou agora é só uma reação àquela emoção disso que me aconteceu? E quando você consegue ter esse equilíbrio e entender que você não é isso que está acontecendo, é algo que está acontecendo para te tirar o seu equilíbrio e para te testar. Como você vai agir agora, neste momento? Entende? Então, quando você tem um conflito, quando o seu marido te tira do sério, quando ele fala algo que te incomoda, coloca aí para mim nos comentários o que é que o seu marido faz que te tira do sério. Quando ele mente. A mentira é uma das formas de traição, né? Mentir. Então, meu marido mentiu e eu fiquei nervosa, com raiva disso. E aí a gente tem que buscar a origem. Por que será que ele está mentindo? O que ele está fazendo que está levando ele a mentir? E aí a gente precisa agir com essa sabedoria e conversar e saber falar a medida certa, o que precisa para resolver aquela situação. Porque se você só fica nervosa
Como que você descobriu que ele está mentindo? Então você precisa resolver essa situação, porque não dá. O relacionamento ele precisa de confiança. A confiança ela é fundamental numa relação, porque não dá para a gente viver um relacionamento onde a gente não confia no outro. E é interessante que algumas pessoas, porque quando a pessoa fala algo, na verdade o que ela está falando tem mais a ver com ela do que com o outro, né? E aí uma pessoa colocou assim: não dá para confiar em ninguém. Nunca vou confiar no meu marido. Então, quando ela não confia nem nela mesma, né? A gente precisa viver uma relação onde a gente tem confiança, sim. A pessoa tem que nos passar a confiança e a gente tem que passar a confiança para o outro. Não dá para a gente ficar o tempo todo desconfiado. Relacionamentos onde tem aí autoconfiança, essa confiança entre os dois, é um relacionamento que vai durar muito mais, que vai fazer bem psicológico para vocês, onde você vai viver mais feliz, você vai querer ser uma mulher melhor para esse marido. E ele precisa entender isso. É preciso mostrar para o homem que quando você é uma mulher que tem confiança, uma mulher segura dentro da relação, que você vai ser uma mulher melhor. Você vai liberar ali um hormônio da felicidade ali, do carinho, que você vai querer tratar ele melhor, você vai querer ser uma esposa melhor. Mas quando você vive ali desconfiada o tempo todo, é muito ruim. Você não consegue se liberar. A gente precisa trabalhar essas emoções dentro de nós. A gente precisa viver esse casamento fluido, porque senão a gente não consegue. Todos nós julgamos, as pessoas julgam. Isso é normal de todo mundo. Mas aí você tem que mostrar para ele, quando ele fizer um julgamento, que existe outra verdade. E aos poucos, a gente ir mostrando para o outro isso. Por que que acontece? Vocês estão aqui comigo. Vocês estão aprendendo coisas que talvez o seu marido não saiba. Então, aos poucos, a gente tem que ir conscientizando o outro também. Aos poucos, a gente tem que trazer o outro junto. Porque senão a gente começa, imagina que a gente está voando na mesma direção, porque o casal tem que estar na mesma direção. E aí você começa a voar mais alto, mais alto, mais alto. Se você deixar o seu marido para trás, ó, a relação vai acabar. Então a gente precisa, tem hora que a gente precisa pegar na mão do outro e ajudar ele a voar também. É preciso, é como se fosse um anjo aqui com duas asas. Para a gente voar, a gente precisa dos dois. Para a gente crescer juntos no casamento, precisa dos dois. Só que às vezes um está voando mais baixo e você precisa buscar para ter esse equilíbrio. Então, se você está buscando outras informações e seu marido não sabe disso, aos poucos, com o seu jeitinho, você tem que ir começando a mostrar isso para ele. Porque o relacionamento fluido com harmonia, a base dele é a intimidade e a conexão. Não tem relação se eu não tiver conexão com o outro, se eu não tiver essa intimidade. E para eu ter essa intimidade, essa conexão, a gente tem que começar a conversar, a gente começar a se entender. Então, como que eu vou agir quando essa emoção de raiva me atingir? Eu preciso buscar o meu equilíbrio. E eu só vou conseguir buscar esse equilíbrio se eu curar as minhas feridas emocionais. E se eu tiver esse conhecimento, para que eu perceba, porque você tem que começar a perceber, é um trabalho. Não dá para mudar, não dá para transformar nada, ficando parada, querendo que alguma coisa caia do céu, gente. A gente precisa agir diferente. Se você quer uma transformação, precisa de ação. Senão você vai ficar aí na inércia. E é aquela história, né? Até a água parada apodrece. Não dá para ficar parada esperando que alguma coisa aconteça para que isso mude. Então, outra pessoa não pode influenciar dessa forma. Então, é preciso descobrir aí, mostrar para ele a importância de viver essa unidade. Que agora, o mais importante é essa conexão e essa intimidade entre vocês. Quando vocês encontrarem esse ponto, vocês vão ver que vocês têm que se blindar para que esses ladrões de energia, que existem alguns, não interfiram entre vocês. E eu falo sempre da sogra. Se você não viu ainda,
Vai no meu canal do YouTube, tem vídeos lá falando sobre o relacionamento com a sogra. E a gente precisa entender que a gente precisa respeitar a sogra. Tem gente que fica aí chateada com a sogra e começa a brigar com a sogra, fala mal da sogra. Imagina se você ia gostar do seu marido falando mal da sua mãe. Claro que não, a gente tem que honrar e respeitar a nossa mãe. Por pior que seja aí a sua mãe, por pior mãe que ela tenha sido, ela é a sua mãe. Você precisa honrar e respeitar a sua história, a sua mãe. E você não tem que ficar falando mal, você tem que aceitá-la como ela é. A gente não tem que mudar pai e mãe, a gente tem só que aceitá-los. Eles são assim e eles fizeram o melhor que eles podiam. Se foi bom ou se foi ruim, foi o melhor que eles puderam fazer. E o mais importante, eles te deram a vida aí do seu marido. Então a gente tem que respeitar. E quanto mais você fala mal aí da sua sogra, toda vez que você vai na casa da sua mãe, você volta assim, sua mãe está influenciando, e a sua mãe? Quanto mais você fala isso, mais ele vai dar ouvidos para a mãe e mais vai te ignorar. Tá? Te ajudei? Coloca aí no comentário se era essa a sua dificuldade, se eu te ajudei, tá bom? E é isso. Diante de uma discussão, diante de uma briga, diante daquele momento em que você estava bem, você estava feliz da vida aquele dia, e seu marido vem com aquela pérola, aquela coisa que te toca lá no coração, e você fala: caramba, ele estragou o dia já começou a falar aquela coisa que eu não gosto, começou a agir daquele jeito que eu não gosto. Então é a hora de agir com a sabedoria, porque você vai sentir essa emoção de raiva, você vai se desequilibrar, você vai sentir as emoções. E como você vai agir? Você vai ficar agindo, você vai agir de modo sábio, com sabedoria, ou você vai ficar reagindo a tudo que está acontecendo, a todas essas situações externas. Então, é esse equilíbrio. Como eu faço? Eu tenho que ter equilíbrio. E aí, exatamente isso que eu mostro dentro do método Cura do Casamento. É você aprender a se comportar de forma diferente. A gente passa ali em algumas fases dentro do método. E a primeira fase é você se curar, você curar suas feridas emocionais, é você começar a entender as suas emoções, entender as suas crenças, por que, que você está agindo assim. E aí eu me curo. Uau, agora eu me conheço, eu me entendo. Eu passei pela primeira fase. E aí vem a segunda fase, que é você aprender a ter um bom diálogo, a ter uma conversa íntima. Quem foi que falou aí que não consegue, o marido não consegue te ouvir? Talvez porque você não esteja começando essa conversa da forma certa. Existem técnicas de você ter uma conversa íntima, de você começar a conversar da forma certa. Porque dependendo de como você fala com ele, você vai só afastá-lo cada vez mais. Eu acabei de dar o exemplo aqui da sogra. Ah, meu marido muda toda vez que ele vai na casa da mãe dele. E aí, quando chega em casa, eu falo até mal da mãe dele. Olha aí, quando você volta da casa da sua mãe. E a sua mãe é isso, e sua mãe é aquilo. Entende que eu estou me afastando mais dele? Entende que a sabedoria está em como eu falo, em como eu faço, como eu vou me comportar. E é isso que faz toda a diferença. Por isso, no método Cura do Casamento, eu passo por essas fases. É você se curar, é você aprender a se comportar, porque eu não estou aqui falando com vocês para que vocês sempre precisem de mim, não. Eu estou aqui para mostrar o que eu sei. Minha missão é ajudar vocês a caminharem sozinhas, a aprenderem como fazer, a curar. É por isso que o meu método chama Cura do Casamento. A curar aquilo que está ruim, para que vocês possam viver esse casamento transformado, harmonioso. Entende isso? É a gente ir na raiz. Imagina uma pessoa que está fazendo um tratamento, apareceu uma doença. Apareceu uma doença, ótimo, ela toma remédio para melhorar aquilo, para né, aquilo voltar, para aquilo se restaurar. Mas se ela não procura saber o motivo, por que eu tive essa doença? Será que eu posso ter essa doença de novo? E se eu curar essa doença aqui, será que ela não pode? Vou até colocar um exemplo que bem até um pouco forte. O câncer. Ah, você curou o câncer naquele lugar. Mas por que será que você teve câncer?
Qual foi a causa? Será que o seu organismo pode ser que tenha outro tipo de câncer? Eu conheço pessoas que tratou muitos anos, viveu até muito bem por causa de uma cura, mas aí depois esse câncer apareceu em outros lugares. E é assim também as brigas no casamento, as discussões que a gente tem dentro do casamento. Porque eu estou discutindo aqui por causa disso aqui, a gente está brigando. A gente fala dessa situação, eu vou falar aqui de dinheiro com meu marido e vou brigar. Toda vez que a gente vai falar disso, planejar o nosso financeiro, a gente briga, a gente discute, a gente não consegue conversar sobre isso. Ok, isso é um problema, isso é uma doença, mas existem outras doenças. Será que se eu parar de brigar de dinheiro, eu nunca mais vou brigar? Eu nunca mais vou discutir? Então, como que eu acabo com as brigas, Silvana? Como que você está falando aí que você ajuda a acabar com as brigas no casamento? É exatamente isso, porque eu te ensino a se comportar, a conversar, a ter uma conversa íntima em qualquer situação. Eu tenho módulos específicos dentro do método, onde falo de dinheiro, onde eu tenho uma conversa específica de como conversar sobre sexo, que muitas pessoas têm dificuldade de conversar sobre isso, tem sexo ruim, uma vida sexual ruim, porque não sabe conversar com o marido, dizer o que gosta, como tá ruim, o que sente. Então, lá tem um módulo só com técnicas, com exercício, atividade para te ajudar nisso. Mas quando você passa pelo método cura do casamento, você entende que você aprende a se comportar, a lidar com qualquer conversa. Onde está a causa dessa doença? Onde está a causa desse problema? Porque se eu curo só uma doença, se eu curo só uma discussão, eu não consigo resolver o resto. Pode ser que amanhã eu tenha problema com outra coisa. Porque a vida é assim, ela é dinâmica, né? O mundo não para, tá girando o tempo todo, ninguém tá parado. A vida está movimentada, está movimentando, o tempo todo a gente está mudando, as coisas estão mudando. Hoje pode ser que você não tenha algum problema no seu casamento. Ah, Silvana, eu consigo me entender com meu marido, a gente se dá bem, mas amanhã pode ser que você tenha um problema. E aí eu estou te perguntando, você está preparada para resolver, para saber conversar com ele sobre qualquer coisa? E Silvana, tem como a gente estar preparada? Sim. Porque quando você sabe se comportar e se relacionar, é só você usar a técnica certa. Peraí, eu tenho um problema, eu já entendi que isso é uma emoção que eu estou sentindo, como eu tenho que lidar com isso? E você aprende a lidar com as situações, entende? É você ir na raiz. Por que está acontecendo essa doença? Por que isso acontece? Qual o comportamento que eu tenho que me leva a viver mais disso, a brigar e a discutir cada vez mais? E é isso, esse é o meu objetivo. Essa é a minha missão aqui, te ajudar a acabar com as brigas no casamento. Acabar? Nunca mais vai existir um conflito? Não, você vai aprender a lidar com os conflitos. Você vai parar de brigar porque você não vai brigar. Você vai saber resolver as situações. Vão existir os conflitos? Sim. Vai existir uma situação onde vocês vão divergir? Sim. Só que você vai saber lidar com esse conflito. Porque aqui nessa live, se você já entendeu o que eu falei, você já tem chaves aí para você agir de forma diferente. Para você parar de ficar reagindo às situações e agir com sabedoria. E é essa a minha missão. É isso que eu estou te ensinando. Como você vai agir quando isso te incomodar. E eu te pergunto hoje, quando o seu marido te tirar do sério, quando o seu marido te falar aquilo que você não gosta, como você vai reagir? Aprender o porquê que você tem essas reações. A entender que está tudo bem, que as pessoas têm emoções, que a gente reage, que a gente julga sim. A diferença é como você vai agir quando você tem essas reações que acontecem no corpo. Isso são coisas que acontecem no corpo, nossas emoções, nossas reações, mas a sabedoria está em como eu vou agir com isso, o que eu faço com isso, entende? Então, é assim, é você conhecendo e você tendo equilíbrio para você não ficar naquela discussão, naquela briga sem fim. E se você não consegue fazer isso sozinha, como teve pessoa que colocou, eu preciso de ajuda. Tem horas que a gente precisa de ajuda.
Tem horas que a gente está até sem força, sabe? Eu não sei o que fazer, Silvana, eu estou tão cansada que eu estou sem força até de saber, de pensar aqui como eu tenho que agir com isso. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar. É por isso que eu estou aqui, que eu criei também um passo a passo para te ajudar nisso, para que você não precise mais ficar passando por essas situações sem saber como resolver. Comece a semana cultivando as emoções positivas. Lembra que eu falei aqui de emoções que a gente tem? Uma das formas da gente transformar isso é a gente mudar, trocar as emoções negativas por emoções positivas, tá bom? Então, um grande beijo, até mais.